Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Nessa aula a gente vai ter a nossa primeira interação entre Python e banco de dados. Mas se você não está inteirado ainda como funciona o banco de dados, como montar uma query, como trabalhar com SQL, tem curso de banco de dados aqui no canal, então não perde tempo não. Nessa aula a gente vai fazer a nossa conexão. E nas próximas aulas a gente vai aprender a criar um dado no banco, deletar um dado no banco, fazer a leitura desse dado e a alteração desse dado, tudo usando o Python. A gente vai fazer o nosso famoso GRUD, nosso primeiro GRUD aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, galera, vamos criar então o nosso GRUD em Python aqui. Vamos começar a criar o nosso GRUD em Python. Estou com o MySQL Workbench aberto porque eu preciso criar o banco antes de fazer a conexão. Nessa hora a gente vai fazer a nossa primeira conexão com o banco de dados. Com o MySQL aberto aqui, eu posso criar o meu banco de dados. Então, para quem não está acompanhando o curso de banco de dados do canal, é interessante acompanhar lá para entender melhor. Aqui eu vou rodar um Create Database e vou passar o nome do banco que eu quero criar. Eu vou colocar o banco aqui, empresa. Beleza, vou criar esse banco de dados empresa. Criei o banco de dados. Se eu atualizo, eu já tenho ele aqui na minha lateral. Vamos criar a tabela também de uma vez, que a gente já adianta aqui. Para criar a tabela, eu vou dar um use aqui e dizer qual banco eu vou usar, né, que é o banco empresa. Já vou continuar a minha query aqui. É uma query simples, eu vou só criar uma tabela aqui. Então, create table. Estou criando uma tabela e vou criar a tabela funcionários. Vou criar uma tabela bem simples para esse GRUD aqui, para focar mais na estrutura e não ter que explicar tanto a parte do SQL, que a parte do SQL a gente já tem o curso de banco de dados lá para isso. Então vou criar uma tabela bem simples aqui, que a nossa meta é entender o GRUD. Para quem está perdido e ainda não entendeu o que é um GRUD, GRUD são create, read, update e delete. São operações no banco de dados. Criar, read de ler, U de update e D de delete. Então, GRUD. Vamos lá. Eu vou criar aqui, nessa tabela, um ID, que vai ser um int. Vai ser um int e também vai ser autoincremente, porque eu não quero ficar passando ID quando eu estou adicionando dados. E vou dizer que ele é uma chave primária, um primary key. Um primary key, ele é a nossa chave primária aqui, dessa tabela. Vou criar também um nome aqui, um nome que vai ser do tipo varchar. E eu vou colocar para ele aqui 40 caracteres. A gente já sabe o que vai achar, a gente viu no post do banco de dados, sabe que não vai desperdiçar memória. Vou criar aqui também um cargo, que vai ser do tipo varchar. E eu vou passar para ele aqui também 40 caracteres, tá excelente aqui. 40 caracteres. E vou criar um salário também. Esse vai ser do tipo decimal. E eu vou formatar ele aqui com 10 e 2 casas ali. Então, aqui agora eu posso fechar essa criação de tabela. E com isso eu tenho a minha tabela aqui. Então vamos rodar o use curso, vamos ver a saída do console. Rodou lindamente. Vamos criar nossa tabela funcionários. Hoje no console também criou. Eu posso aqui agora dar um select. Todos aqui. From funcionários. Ponto e vírgula. Não vai retornar nenhum funcionário aqui, porque eu não tenho funcionário nenhum nessa tabela, mas essa tabela já foi criada. A gente vai criar funcionários e trabalhar com essa tabela lá no Python. Beleza, vamos lá agora para o Visual Studio Code para fazer a conexão com o nosso banco de dados. É claro! Aqui no nosso código Python, eu já criei uma pastinha aqui, chamada GRUD, e um arquivo main.py, que é o nosso arquivo
Python aqui. Primeiro a gente tem que fazer algumas coisas aqui. Primeiro eu vou criar aqui na minha pastinha um arquivo .env, que é onde eu vou colocar os dados do banco de dados para fazer conexão de uma forma segura. Eu vou usar o .env aí, variáveis de ambiente. Beleza. Aqui eu sei que a minha conexão que eu tenho com o banco de dados, eu já tenho ela salva aqui. Vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Cada um de vocês vai ter uma configuração de acordo com o que você fez quando instalou o banco de dados com a sua conexão. Aqui, acredito que todo mundo vai ter em localhost. O usuário aqui, se você criou outro, vai ser outro, mas se você está usando, está acompanhando o curso de banco de dados, o usuário que eu uso lá é o root. A senha do banco, que lá, para entrar no MySQL, eu digito a senha lá. A minha senha lá é NameMaker e o banco de dados que eu criei lá no MySQL Workbench. Então aqui são os dados da minha conexão, o localhost, usuário, senha e banco. Isso vai ficar no arquivo .env. Vou usar variáveis de ambiente para trabalhar com isso, para não ter que colocar isso lá no meu arquivo Python. E se em algum momento eu for trocar o banco de dados, a única coisa que eu vou fazer é alterar esses dados aqui. Então eu tenho aqui o .env. Para trabalhar com .env, eu preciso instalar a biblioteca .env. E para fazer a conexão com o MySQL Workbench, com o MySQL, né, que é o que a gente vai usar aqui, eu preciso instalar o conector do Python para o MySQL, que é o MySQL Connector Python. Então, eu vou vir aqui no meu terminal, ó, abrir no terminal integrado, e eu acho que eu vou deixar até esse comando para vocês na descrição do vídeo aqui. Ó. Comando para instalar é pip install MySQL -connector. Estou instalando o conector do MySQL -Python para instalar o conector do MySQL. Vou dar um espaço aqui e vou instalar também o Python tudo junto isso aqui. .env. Então o comando é esse. pip install MySQL connector -Python. Dá um espaço aí, Python -env. Vou rodar esse comando para instalar o conector do MySQL e o .env. Ele deu até um erro aqui no meio, ó. Tá pedindo para atualizar o pip, ó, o Python, né? Então, eu vou atualizar aqui, ó. Ele até me indica aqui para rodar o comando aqui. Vou dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V. Vou atualizar esse pip aqui, ó. Pipe install. Atualizou sim. Vou rodar de novo aqui o comando para instalar. Pip install MySQL connector. Tá certinho aqui. Mas não, tá errado aqui, ó. MySQL connector. Faltou um C aqui, ó. MySQL connector pip install.env. Vamos lá. Agora instalou. Faltou um C ali. Vou deixar esse comando na descrição do vídeo aqui para não ficar quebrando a cabeça de ninguém aí. Beleza, eu vou até limpar esse terminal. Vou fechar esse terminal logo uma vez, para não atrapalhar a gente. E vamos lá. Já instalamos o MySQL Connector, que é o conector, para fazer a conexão entre o Python e o MySQL. E já instalamos o .env aqui, ó, para usar as nossas variáveis de ambiente que estão no arquivo .env. Vamos para o my.py aqui. Aqui eu preciso primeiro importar as bibliotecas. Então, para importar aqui, é import e vou dizer o que eu quero importar. E eu quero importar aqui o MySQL Connector, que é o conector aqui. MySQL Connector, beleza. Importar a minha conexão aqui, não é traço, é ponto. MySQL Connector. Beleza, e preciso importar também a biblioteca error aqui. Quer ver? Então aqui
vai ser from, é do MySQL Connector também, porque eu quero trabalhar com os erros do banco de dados, tratamento de erros. E aqui eu vou dar um import em error. A gente já sabe tratamento de erro em Python, a gente já teve o estudo de tratamento de erros em Python, a gente vai usar isso aqui. Preciso dar um import aqui também no OS, vou precisar dele também. E aqui eu vou dar um from no .env, que a gente instalou, né? No .env, import load underline .env. Então, fiz os meus imports aqui do MySQL Connector, do error do MySQL, que eu vou tratar os erros, do OS, do .env e do load.env. É o que eu vou precisar aqui. Aqui eu já vou chamar o load.env. Para carregar as variáveis de ambiente do .env aqui. Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos criar a nossa classe de conexão. Aqui a gente vai trabalhar com classe o tempo todo. Então, eu vou chamar aqui uma classe, ó, vou criar uma classe aqui, que eu vou chamar de database connection. Vai ser a nossa classe de conexão. Poderia chamar só de conexão, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou chamar aqui o método construtor da minha classe. Então, eu vou chamar um def aqui, underline, underline, init, underline, underline. A gente já estudou programação orientada a objetos, inclusive foi as últimas aulas, e aqui a gente já vai colocar isso em prática aqui. Vamos passar o self aqui para a nossa conexão. Beleza. Na nossa conexão, no construtor da nossa conexão, quando a gente começar a conexão, o que a gente precisa de fazer? Carregar as variáveis do .env, pegar as variáveis de ambiente do .env e passar para a nossa classe de conexão para a gente fazer a conexão do MySQL. Então, eu vou precisar aqui do self.host e o self.host vai ser igual a os.getEnv, que eu vou fazer uma leitura do meu .env. E o que eu quero lá do meu .env? Eu quero o meu db underline host, que é esse dado aqui, ó, db underline host, meu localhost. Esse meu localhost vai ser o host aqui na minha classe. Beleza, temos o host, precisamos do usuário agora. Então vamos para o self.user, que vai ser igual, e agora a gente vai ler o arquivo .env de novo, pegar a variável de ambiente lá. getEnv, e o que a gente quer aqui? Aqui a gente quer o db underline user. Pegamos o nome do usuário do nosso banco aqui. Vamos para o self. E aqui, password, a gente vai pegar a senha para a gente fazer a conexão aqui. Password, que vai ser igual a os.getEnv. Olha o uso do get aqui para poder buscar um dado. A gente viu sobre get e sobre set. Há poucas aulas no curso de banco de dados aqui, no curso de programação orientada a objetos aqui em Python, a gente entendeu lá o get e o set. A gente já está usando aqui já. getEnv, e aqui a gente vai querer a senha do banco, né? Então,
A senha do banco está lá no arquivo .int como db password. Temos a senha do banco. Vamos precisar também do nome do banco, né? Então a gente precisa do self.database, que é o nome do nosso banco, que vai ser igual a os.getEnd. E a gente vai passar aqui db underline, o nome lá eu coloquei como database. Opa! O nome do nosso banco aqui no .env, db database. Agora a gente precisa também setar aqui uma conexão. Vamos criar um atributo conexão como nome e um atributo cursor como nome. À medida que a gente vai trabalhando, isso vai ficando mais claro. Vamos criar aqui um self.connection, conexão, igual a none. Vamos passar um none para ele, porque nesse momento a gente quer ele como none, mas depois a gente precisa de abrir e fechar uma conexão. Então a gente vai usar ele para isso, para abrir e para fechar uma conexão. Vamos chamar aqui também o self.cursor, que também vai ser igual a none. E como a gente não vai usar esse cursor agora, eu vou só deixar ele quietinho aqui e a gente vai explicar ele daqui a pouco. Então, na minha classe de conexão, eu fiz a leitura dos dados do meu banco, que estão aqui no meu .env, são variáveis de ambiente agora, fiz a leitura desses dados e passei para a minha classe aqui, para a minha classe que vai fazer a conexão. Vamos agora aqui criar um método de conexão. Eu já tenho todos os dados ali para me fazer uma conexão. Então, eu vou criar aqui um def, estou definindo, deixa eu só trazer isso aqui para baixo, para não ficar muito embolado. E vou chamar aqui de connect. E vou passar aqui o self, como eu tenho que passar. Aqui eu vou usar um try catch. Em banco de dados, quando trabalhando com banco de dados, retorno de API, quase sempre eu vou usar um try catch ali, porque eu posso tentar uma conexão e eu não conseguir essa conexão. Então eu vou fazer o tratamento desse erro. A gente já sabe fazer tratamento de erro em Python. Então, eu vou chamar aqui um try, dois pontos, vou dar isso aqui um pouquinho para ficar melhor para visualizar. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um self ponto connection, que vai ser igual. Aqui eu não criei connection, essa conexão como none. Aqui eu já vou criar essa conexão em si. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que essa conexão vai ser igual a MySQL ponto connector e esse MySQL connector está vindo da minha biblioteca MySQL connector aqui, ó. Ele que eu estou usando aqui para fazer essa conexão. E para esse MySQL connector, para essa conexão, eu tenho que passar justamente os dados do meu banco. Então eu vou passar aqui o host vai ser igual a self ponto host. Por quê? Aqui, ó, no self.host, eu já passei a conexão que eu tenho lá no .env, minha variável do ambiente. Então, no self.host aqui, eu não disse que ele é igual à leitura do arquivo .env, o campo dbhost. Foi isso que eu fiz aqui, ó, campo dbhost, localhost. Então, eu estou pegando esse mesmo self aqui e estou dizendo que ele é o self da minha conexão. A minha conexão tem que passar
um host, é esse host que eu estou passando aqui. Eu tenho que passar também um usuário, então eu vou dizer que user vai ser igual a self.user. Tenho que passar também um password, que vai ser também a senha eu já tenho aqui, já recebi ela, então vai ser self. Opa, o que eu escrevi ali, gente? Self ponto password, é ponto e não vírgula, e também vou passar para ele um database para dizer qual banco de dados eu vou fazer a conexão. Então vou fazer a conexão em self.database. Instanciei o meu MySQL Connector, a minha conexão, que é um igual só. A minha conexão passando os dados que eu preciso para essa conexão aqui. No try-catch, caso essa conexão não aconteça, o que eu vou fazer aqui? Depois de ter passado para essa conexão, para esse connection pertence à minha classe banco de dados. Ó. Ele está aqui, ó, ele pertence à minha classe banco de dados. Eu disse que ele é igual a uma conexão com o MySQL Connector. E aqui logo em seguida, e antes que eu me esqueça, eu tenho que separar isso aqui por vírgula, porque eu já ia esquecendo, e aqui eu tenho que passar que é uma connect MySQL connector connect. E aí me esquecendo disso aqui. Aqui tem que ser separado por vírgula também. E agora, o que eu vou fazer aqui? Agora aqui, eu preciso, vou trazer isso aqui para cá, setar o meu cursor, porque é ele que vai executar as queries no banco de dados. Então, eu vou passar aqui, eu já instanciei ele aqui como none, ó, já inicializei ele aqui como none. Então aqui eu vou dizer que self.cursor vai ser igual, o cursor da minha classe vai ser igual a self. Ponto. E aqui eu vou chamar a minha conexão. Vou até copiar aqui para copiar e colar para não errar. Ctrl C, Ctrl V. E da minha conexão eu vou chamar o cursor da minha conexão. Por quê? É esse cursor que vai executar as queries no banco de dados. Eu estou dizendo que o meu cursor vai ser igual ao cursor da minha conexão aqui do banco de dados. Beleza, tenho o cursor agora, vou dar um print indicando que está tudo certo. Vou passar aqui um f-string e vou dizer que conexão estabelecida. Conexão estabelecida. Tá bom. Beleza, então se chegamos até aqui, a conexão foi estabelecida. Se não, a conexão não foi estabelecida e a gente precisa retornar um except aqui. Except aqui, uma exceção indicando que ó, deu ruim, não temos uma conexão. E se a gente não tem uma conexão, a gente tem um erro. E a gente já importou o erro aqui em cima, ó. A gente vai usar ele, o erro, que é um erro de conexão. Então eu vou usar ele aqui. Quem vai retornar esse erro vai ser o meu E aqui. E vou até copiar esse print aqui. Ctrl C, Ctrl V. Só que eu vou dizer que aqui que a conexão não foi estabelecida. E aqui eu vou passar
vou dizer que houve um erro, né? Que é o meu erro aqui, que está vindo do meu para essa exception. Então, se não houver uma conexão, vai me retornar essa mensagem de erro aqui e trazer aqui, onde está o erro que aconteceu nessa conexão. Beleza, vamos dar uma revisadinha aqui e vamos continuar com essa brincadeira. Aqui agora, prestar muita atenção nessa indentação aqui, eu vou começar a trabalhar com isso. E aqui eu vou dizer que if, e vou passar 2 underlines aqui, name, 2 underlines de novo, se for igual a string, underline, underline, name, my aqui, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que se name, que é uma variável, for igual a main, significa que eu estou rodando esse arquivo, esse script como principal. Eu faço isso para que não aconteça desse arquivo ser importado em outro arquivo e possa ser usado em outro lugar. Ele só vai executar se esse arquivo for chamado como um arquivo principal. Se eu rodar esse arquivo como um arquivo principal, eu não posso importar ele ou exportar ele. Para isso que eu estou usando esse if name, minha variável name, eu estou comparando ela ser igual a string main. Beleza. Dentro do meu if, agora, eu vou chamar um DB e vou instanciar o meu banco de dados, que é da nossa classe aqui, Database Connect. Ctrl C, Ctrl V, disse que DB agora, esse DB aqui é uma instância da minha classe de conexão. E a minha classe de conexão tem o seu método de conexão. Então eu vou dizer que DB, ponto, vou pegar aqui o método de conexão, connect. Ctrl C, vou trazer para cá, Ctrl V, chamei a conexão do meu objeto de banco de dados. Então eu criei aqui uma classe. Essa classe é uma classe de conexão. No construtor dela, ela fez a leitura das minhas variáveis de ambiente, que estão aqui dentro do meu arquivo .env. Essas variáveis de ambiente continham a conexão com o meu banco de dados, meu localhost, meu usuário, senha e o banco. Eu fiz essa leitura, passei para a minha classe de conexão, chamei o método connect e disse que a minha conexão vai ser igual a MySQL conecta, vai ser uma conexão do tipo MySQL, eu estou conectando a um banco MySQL, passei para a minha conexão todos os dados que ela precisa, setei o cursor da minha classe para ser igual a um cursor da minha classe do MySQL aqui, da minha biblioteca do MySQL, né, para me ter esse cursor na minha classe, onde eu vou executar as queries. Quando eu for executar uma query, eu vou chamar um cursor para isso. Trouxe a mensagem aqui de que a conexão foi estabelecida e caso aconteça uma exceção, eu tenho a mensagem aqui de que houve uma exceção, não consegui uma conexão com o banco de dados. Vamos dar um Ctrl S para salvar e deixa eu só, acho que aqui faltou um C, ó, connection, isso, Ctrl S para salvar, acredito que agora está certo. Vamos rodar esse código. Ele trouxe aqui um erro na linha 24. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. E o nosso erro aqui, ó, é que não é cursor, é cursor, e essa indentação aqui está errada. A indentação correta é essa aqui. Então, um espaço que você erra já era o código. O que eu fiz aqui foi corrigir esse cursor aqui, que estava com O, estava assim, cursor, e é cursor, e a indentação aqui também, que estava assim, e na verdade é essa indentação. Isso aqui tem que estar completamente alinhado. Ctrl S para salvar, vamos limpar o terminal, vamos rodar de novo, e eu tenho aqui conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso.
Com isso eu tenho a minha conexão com o banco de dados. Eu vou ficando por aqui para essa aula não ficar muito grande. Esse código está no GitHub, é só pegar lá, o link está na descrição. E na próxima aula a gente vai continuar aqui. A gente já abriu uma conexão, a gente precisa fechar uma conexão também, porque toda vez que eu vou alterar um banco de dados, toda vez que eu vou criar um dado, deletar um dado, dar um update um dado, eu abro a conexão, rodo a minha query e fecho a conexão novamente. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro próximo vídeo.